hoje conversando com os meus amigos Taigo Keterman Machado Inácio, à minha esquerda. Tudo bom, Taigo? Bem. À minha direita, com o professor Mauro Capa Verde Fantinel Júnior, bacharel em Educação Física. Isso aí, Mauro. E lá, direita do Mauro, o nosso amigão, o Marcelo André Cardoso, nosso diretor de esportes. Então, no café de hoje, com a doutora Fabiane Fernandes, nós vamos tratar de um assunto fantástico, extremamente importante, que tem como foco a saúde de crianças e adolescentes. Então, nós vamos falar de esporte, saúde e sedentarismo. Nós vamos dar início nesse bate-papo com o Taigo. O Taigo, ele é instrutor de luta livre. Aí vamos explicar ao nosso público aqui, aos nossos assistentes, sim, e aos nossos internautas, as atividades todas, as categorias, que eu também quero aprender, né, a importância delas. Nesse meio tempo, a gente vai fazendo as nossas interrupções e vamos fazendo os nossos questionamentos e vamos interagindo nesse nosso bate-papo de hoje, tá certo? Taigo, então fala um pouquinho da luta livre para crianças e adolescentes. A luta livre, vamos iniciar de onde ela veio. Ela basicamente foi criada no Rio de Janeiro, na década de 90 lá, e veio se espalhando pelo mundo. E veio para cá para o Rio Grande do Sul, através do meu mestre Docaí, que implantou um projeto social, onde ele chegou a ter quase 100 crianças. É muita criança. No município de Quintão, lá, no Balneário. Palmares do Sul, então. Isso, Palmares do Sul. Na praia litoral, no Gaúcho. E foi se esparramando. A gente tem a luta livre em Cachoeirinha, que tem um projeto social. Como é que é o nome do mestre? Docaí. Docaí. Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Carioca. Hoje já considera-se cariúcho. Carioca gaúcho. Fechou. E está expandindo os projetos sociais, visando sempre a criança e o adolescente. É o nosso foco aí. Uhum. A gente já tem a federação criada e registrada já. Estamos administrando campeonato, visando sempre o social e buscando sempre a ajuda dos professores que têm academias aí, abrir seu espaço, 1 hora ou 2 do seu tempo, para o social, para ajudar essa gurizada aí a manter um foco aí. Tá, me diz uma coisa, nesse projeto, seu projeto com o professor, com o mestre, né, Caí, favorece também pessoas, crianças carentes, adolescentes carentes, ou é pago? Como é que funciona? É escolinha? Explica para o nosso público que está assistindo. A maioria dos projetos, pessoas, a gente tem academia. E a gente, cada um tem um tempo diferenciado. Uns dedicam 1 dia, 2, 3 na semana, visando sempre 1 hora ou 2 para o social, que é as crianças ali no geral. Muito importante. E hoje, onde tem mais acesso, assim, as crianças poderem buscar este esporte? É generalizado nas cidades todas aqui do Rio Grande do Sul? Ou tem mais locais, regiões, onde tem essa disponibilidade do esporte, da luta livre? A luta livre, ela tem aqui no Rio Grande do Sul, tem em vários lugares. Não é todos os lugares que ainda tem o espaço social, né? Uhum. Mas a gente tem Cachoeirinha, que tem o projeto social, que é luta livre. Temos aqui em Esteio, comigo. Tem em Tramandaí, com o mestre, que está em Tramandaí. Tem em Balneário Quintão. Interessante. Tem na cidade de Camaquã também. Olha só. Então a gente está expandindo. O pessoal que estão graduando, ficando lá para dar aula, vão abrir seu espaço social lá e sempre buscando ajuda. E dando continuidade ao projeto. A ideia é essa, é expandir cada vez mais. Certo. Me diz uma coisa que tu falaste dos municípios, né? Sim. Como que interagem os municípios com as escolinhas de luta livre? Vocês recebem apoio dos municípios? Como é que é isso? Como é que funciona? Olha, é uma dificuldade, porque a gente tem... É muito mal, acredito eu, mal dividido os valores que vêm para o esporte. Porque o esporte como um todo é uma maravilha, é uma excelência. Mas ele ainda é muito mal dividido, porque ele é um foco maior, os valores que vêm é o futebol.
Ah, entendi. A gente buscou apoio. O foco maior de verbas, digamos assim, a distribuição dessas verbas para o esporte é mais direcionado para o futebol, é isso? Para o futebol. Que interessante. Eu não tinha esse conhecimento. Isso não é basicamente um município, como a gente já tem em outros municípios. Geralmente chega lá, tu vai ver, por mais que tu tenha um projeto, ou tu fica no final da fila, ou porque a verba está no primeiro lugar é futebol, vôlei. Então acho que teria que ter uma visão melhor, ser mais bem distribuída essas verbas. É quase que uma cultura, né, Marcelo? O que tu acha sobre isso? E tu, Mauro? É mais uma questão cultural, né? A cultura, né, o futebol nosso hoje é o que está no topo, né? Então esse projeto, eu como diretor de esportes do partido, né, a gente tem o projeto, né, que a doutora, se Deus quiser, ela vai se eleger e a gente vai conseguir botar isso em prática, de ter um projeto para ajuda, né, para poder ajudar a todas as escolinhas. Não só a escolinha de futebol, mas a escolinha de futebol, a escolinha de vôlei, a escolinha de basquete, as escolinhas de luta livre, de artes marciais, todas as escolinhas no geral, tudo aquilo que a demanda pede. Né? Hoje nós temos várias escolinhas que não têm apoio nenhum, né? não tem verba para pegar uma criança carente, uma criança que precise de um uniforme para ir lá jogar, de uma chuteira para ir lá jogar, né? Ou lutar, jogar. Então isso a gente quer criar, né? na nossa, se Deus quiser, no nosso comando junto, né? Com as pessoas, e de levar para as escolinhas, porque hoje o que acontece muito? As escolinhas de futebol estão lá. E os prefeitos, não só da nossa cidade, como de todas as outras, o prefeito vai encaminhar para o futebol. E aí quando tu chega lá para pedir, já foi encaminhado. Então tu não tem chance. Então a gente tem que ter isso, né, como plano das pessoas, dos mestres, dos professores, poder chegar lá com a sua escolinha e dizer, olha, eu preciso disso. E ter uma verba disponível para isso. Não acontece hoje. E é assim, às vezes tu vai chegar lá, o prefeito ele já encaminhou para aquele que é amigo dele, aquele que está sempre lá, e as outras escolinhas vão ficando para trás. Então isso é um projeto que a gente tem, de criar esse suporte para que todas as escolinhas sejam ajudadas por isso, porque há verba para isso. Tá? Nós temos na nossa lei aí, cada prefeito recebe uma verba para o esporte, recebe para as escolas, claro que em maior, né, maiores valores para as escolas, em proporção, óbvio, a gente sabe disso, mas tem para as escolinhas. Isso hoje os próprios mestres, os técnicos das escolinhas, eles não conseguem fazer isso chegar para eles. Então tem muitas escolinhas, às vezes tu vê uma escolinha forte, mas porque as crianças estão pagando para estar lá. E não aquela criança carente que não tem condição, que não pode pagar uma mensalidade que seja de 50, 100 reais por mês para estar lá. Então isso tem que ser destinado. As crianças também têm que saber que a tua escolinha lá tem vaga para as crianças carentes. Tu precisa de dinheiro para movimentar, é óbvio, ninguém vive de vento, mas tu tem que ter esse valor que é destinado para essa criança, tu receber para tu poder encaminhar essa criança. E oportunizar. Oportunizar, exatamente, é isso aí. Pegando esse gancho aí sobre colocar mais na mentalidade dos nossos gestores, então, né, que tem que haver uma modificação, uma mudança deste pensamento, né, e abrir então essa verba, essa disponibilidade de disposição de verbas para outras categorias de esporte, não é assim que se fala, né? Isso. É importantíssimo a gente debater sobre esse assunto, porque isso acaba movimentando, né? Movimentando, as pessoas vão entender que é necessário. E outra coisa que a gente sempre fala, e é verdade, nós vivemos hoje num mundo tecnológico, não que não seja importante, mas as nossas crianças, elas não saem de cima do celular, né? É celular o tempo inteiro. Sim. E onde fica a questão da saúde física e mental com o sedentarismo, né? Então eu vou pedir agora para o Mauro conversar, o professor Mauro, conversar um pouquinho conosco
sobre isso, sobre o pensar dele sobre este assunto, sobre sedentarismo com crianças e adolescentes, o que ele gostaria de colocar em prática, o que ele pensa sobre isso. Passa a palavra então, Mauro, por favor. Obrigado, Fábio. Então, para dar um panorama de hoje, o que a gente pode falar sobre sedentarismo, então. Se a gente pegar um estudo da OMS, que é antes da pandemia, e é importante pontuar isso, mostra que no Brasil, 84% dos jovens entre 11 e 17 anos são sedentários. Imagina, 84% é uma taxa muito alta, é muito alto. Gigante, né? Gigante. Então, que nem a gente está falando aqui de incentivar o esporte, a escola ela deve ser um começo, porque é onde as crianças estão e é onde é mais fácil de capitalizar. Então, como a gente está falando aqui, por exemplo, muito sobre a questão do futebol, tudo bem, as pessoas gostam de futebol, mas será que elas praticam de fato isso? Será que realmente é isso que elas querem? E eu acho que as autoridades públicas, assim, elas conversam pouco com os estudantes. É que, por exemplo, se o cara realmente quer fazer luta, porque a escola oferece aquilo ali, e às vezes ele não tem condição financeira, como é que faz aí? Então, acho que a questão é essa, se tu quer diminuir o sedentarismo, tu tem que pegar o que as crianças também querem fazer de atividade física para mudar isso, senão a gente fica falando aqui por falar e não muda nada na prática. E aí, então, cabe nós, cidadãos, movimentar ideias, movimentar grupos, conversar sobre isso, dialogar com os nossos representantes, não é mesmo? Para que se então inicie um movimento diferenciado, quebrando um pouco esse paradigma, né? Na verdade, existe um paradigma, né, de pensamento cultural. Então a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente está fazendo hoje, discutindo, buscar novas ideias, não é mesmo? Tá, falando nisso, quais as categorias de esportes, assim, das lutas livres? Pode colocar para o pessoal aqui? Questão de idade, isso? De idade, de categorias, o que é o Muay Thai, o que é... Isso se inicia no esporte da luta livre a partir de 6 anos, que acredito que é o que se indica para criança. 6 anos já pode começar a praticar o esporte, que é a arte marcial. Que é quando vai ter entender que é quando ela entra para a escola, basicamente. Antes disso, até pode participar, mas vai ser mais um brinquedo para elas, né? Imagina, professor Mauro, uma criança já praticando esporte, que ele gosta, que ele se identifica, porque nem todo mundo gosta do futebol, nem todo mundo gosta, né, do handebol, da luta livre, enfim, né? E é isso que o professor está falando, abrir esse leque de possibilidades e de oportunidades, né? Meu filho tem 6 anos e já participou de um evento, foi 2º lugar, agora vai participar, vai lutar umas 4, 5 lutas, e da idade dele, entre 6 e 7, deve ter mais uns 7 ou 8 meninos lá para lutar. E é geral, feminino, masculino, não tem idade. Falando em idade, vamos comentar uma situação de idade, né, Marcelo? Nós aqui, né, já passando dos 50, como era bom na nossa época os campeonatos, né? Então, qual que é a tua opinião, professor? Deve voltar os campeonatos numa nova roupagem, digamos assim? Em novas oportunidades? O que isso vai trazer de bom para a gurizada? Vai ser um fator de tirar a gurizada da rua? Vai tirar a gurizada do sedentarismo? Opinião técnica, assim, como profissional. Eu acho que depende realmente do que os alunos querem. Então, tipo, o campeonato é uma forma de motivar eles a querer praticar a atividade. Por exemplo, se a gente for pegar aqui no Rio Grande do Sul, que tem o caso do GEDS. O GEDS, ele acontece, se não me engano, num mês. Por que isso não poderia ocorrer durante mais meses, né? Ter mais jogos para a criança não disputar 3 partidas lá, sair e estar eliminado. Não, pode estender isso, até mesmo para ele continuar treinando, para a turma dele em questão como equipe poder evoluir, treinar e ele continuar praticando atividade física. Reforçando isso que tu está falando, reforçando, se depois algum professor aposentado aí nos ouvir, ele pode confirmar isso. Reforçando isso que tu está falando, né, de ter um incentivo do GEDS, que é um mês por ano, dentro das escolas, na minha época, na época da doutora Fabiane,
nós tínhamos os professores de educação física que criavam campeonatos dentro da escola. Então cada turma tinha seu time, então fora disso, aí como tu reforça, tu como professor, se tu está numa escola, tu é professor de educação física, tu criar um campeonato interno das escolas, onde, por exemplo, todos os alunos seriam fortalecidos. Olha, na minha época tinha muito esse incentivo de tu ser o melhor da tua turma para tu poder participar da seleção da escola. Era um prêmio, né? Exatamente. Era um prêmio que tu tinhas. Olha, tu é o melhor da tua turma, tu já está na seleção da escola. Então, isso que tu está falando fecha com o que tu pode, né, principalmente com os colegas novos, hoje os novos professores de educação física, criar dentro da escola. Olha, nós vamos ter campeonatos internos. Eu sei que muita gente na nossa época era aos sábados. Nós íamos para a escola aos sábados de manhã para jogar das 8 da manhã até o meio-dia. Hoje, talvez a criançada não... Mas isso tudo, se tu empolgar, se tu incentivar, as crianças vão. Porque era legal. E ganhava o quê? Uma medalha. Entendeu? A própria escola comprava, olha, tem medalha para o campeão e para o vice-campeão. Então, mas o interessante para nós não era ser, às vezes, o campeão, e sim ser o melhor, para que tu pudesse, que o professor te chamasse para tu ser o representante da tua turma, né? Ou no vôlei, ou no basquete, ou no handebol, futebol, voleibol, todos os esportes estavam ali. Na minha época não tinha muito a luta, né? Não tinha esse incentivo de tu lutar na escola, isso não tinha. Eu ia falar muito em judô e tal, mas aí tu tinha que procurar uma escola particular, tá? Não, dentro das escolas municipais, estaduais, eu acho que até nas escolas particulares não tinha isso, pelo menos eu não recordo. Tinha muitas escolinhas, isso tinha, de futebol. Então, assim, isso que tu fala, né, o GERES, ele movimenta o estado todo, às vezes que é difícil de tu ter, né, as pessoas para organizar isso, por isso talvez eles passam um mês só do ano, mas aí cabe ao professor também desenvolver esse trabalho em cima da sua própria escola, que ele possa criar campeonatos internos, né, e isso valorizando, e isso pode até acontecer com a luta. Dentro, olha, vamos ter um campeonato de luta no mês, um campeonato de futebol no outro, um campeonato de handebol no outro, e assim por diante. Isso é uma coisa que pode ser estudada e pode ser incentivada aos próprios professores que estão começando hoje, como é o caso, né, de vários que já se formaram agora. Tu é recém-formado, né? Então, isso, quando já tiver, isso já pode ir na tua mente. Trocar ideia com colegas. Isso os professores da nossa época faziam isso. Exatamente, e bastante. E bastante. Otávio, e o instrutor, ele pode dar aula na escola municipal, na escola estadual? Como é que funciona isso? Isso foi votado uma lei, agora que já vinha sendo aprovada, que já sendo buscada desde 2008, se não estou enganado. Que interessante. E foi votada e aprovada que o instrutor, o mestre, faixa preta, sendo federado, tendo um histórico, pode ser contratado, administrar aula, coisas que não era, que deveria não poderia por não ter faculdade, certo, não ser formado. Agora pode. Interessante, porque é mais uma oportunidade que se abre para a criança escolher aquilo que ela quer fazer e dentro do currículo, né? Outro detalhe que eu queria falar é a questão da luta nas escolas, que teve um mestre, que seria um mestre do meu mestre, que é carioca, já foi em vários lugares fora do país, é conhecido, digamos, quase que mundialmente. Consegui implantar no Rio de Janeiro luta nas escolas, que é algo que a gente poderia trazer para o Rio Grande do Sul, como o Brasil inteiro. Porque se funcionou lá em alguns municípios, no momento que implantaram, diminuiu o índice lá de criminalidade, porque tu tira aquela pessoal que está na rua, aquele horário que não está na escola ocioso, lá, né? dedica aquele horário ali que não tem nada para fazer a um esporte no geral, acho que, mas a luta lá deu um bom resultado. Que interessante. E acho que a gente não precisa deixar chegar no nível de Rio de Janeiro para implantar algo que é bom.
Exatamente. Que é bom em geral, para a comunidade inteira. Tudo que é bom a gente copia. Exatamente. Tudo que é bom, Exatamente. pode copiar. As palavras da minha boca. Poderia ser exatamente isso. uma luta nossa aí, Claro. luta nas escolas. E existe já um movimento de vocês, no caso, os instrutores de lutas livres, para junto Incentivar isso. e isso aos nossos órgãos, Sim, aos nossos gestores A públicos? federação em si no Rio Grande do Sul e a luta livre em geral, que a gente quer que, se possível, implantar, corra atrás lá de uma lei, que nem teve no Rio de Janeiro, para implantar a luta nas escolas. Nos programas. Bem interessante. Isso é muito Interessante, bom, essa né? luta aí é muito O bem-vinda. nome foi dar luta nas escolas e ter um bom resultado no Rio de Janeiro. Se alguém quiser pesquisar, aí vai encontrar lá. Daqui a pouco, num outro café, a gente pode até Aperfeiçoando isso. saber, né, mais detalhes, informações. Mais Sim, tem como informações, trazer mais informações para nós também, quando tiver a nossa oportunidade de lutar por isso, para a gente conseguir fazer isso. É isso aí. Professor Mauro, que o mais importante que tu gostarias de trocar uma ideia e deixar aqui para quem estiver nos assistindo, para os nossos gestores públicos, para os nossos parlamentares, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, o que tu gostaria de deixar aqui como recado? A importância do esporte, né? Eu acho que a principal mensagem é em relação ao sedentarismo mesmo, porque se a gente for pegar os números em questão de mortes, as causas, as doenças cardiovasculares são as que estão em primeiro lugar. O que mais mata é infarto, né? Isso, na frente do câncer, por Sim, exemplo. exatamente. Então, e isso é um método, uma forma até, vamos dizer assim, barata de prevenção. É mais fácil tu investir na prevenção através da atividade física, por exemplo, do que ficar gastando com remédio. Isso é mais barato para o Estado também. O que tu pode acabar pegando esse dinheiro e investir em outras áreas que são mais necessárias. Por exemplo, a questão da diabetes, da hipertensão, que tudo isso acaba resultando muitas vezes em mortes por causa de doenças cardiovasculares. E isso é evitável. Esporte como prevenção. Exatamente. A gente ouve falar, mas é importante a gente falar. Nós falarmos. Falar e fazer, né? E fazer. Realizar. E fazer. Realizar. Falando em fazer, conta um pouquinho de ti, Marcelo. Se tu pratica esporte e qual? E há quanto tempo? Eu sou do tempo do futebol, né? Então eu pratico futebol. Luta não é meio no meu, né? Mas é assim, eu tenho 50, eu vou fazer 58 anos e ainda jogo futebol. Então, uma hora, antigamente eu jogava 3 horas por semana, hoje eu já estou jogando uma. Mas mesmo assim, né, como o esporte preferido meu, predileto, é o futebol, então eu procuro jogar. Tenho amigos, né? A gente tem um grupo que a gente joga futebol, a maioria tem a minha idade, a gente, claro, não consegue mais correr contra a gurizada, então, né? É que nem na luta, né, Daí? Na luta é tu vai coisa. ficando velho, tu vai tendo Na luta a gente tem a tua categoria. as categorias, conforme a idade, Exatamente. depois vai para Master 1, Master 2. Então, claro que a gente tem o futebol, depois tem a cervejinha, mas para poder tomar a cervejinha tem que fazer o futebol, tem que jogar, tu tem que correr, tu tem que suar, né? Então a idade vai vindo, os problemas vão vindo, problemas às vezes como anualmente eu faço exames, então sempre dá alteração de colesterol, triglicerídeos, agora deu alteração de diabetes, então isso tudo tu tem que ter um controle. Né? A gente ficou 2 anos parado, fiquei 2 anos sem jogar bola. A gente precisa do esporte para evitar doenças. Eu tenho 58 anos, nunca botei meus pés no hospital, só para fazer exames. Maravilha. Nunca, graças a Deus, nunca precisei fazer nada, porque sempre fui esportista. Tempo de colégio, sempre participei de tudo. Né? Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Isso que a gente está falando aqui é a grande vantagem de tu ter o esporte ao teu lado, de tu fazer acontecer. E é o que a gente quer para essas pessoas, é que como o nosso professor está falando aqui, a criançada que não faz exercício, que não caminha, que na própria escola não tem incentivo de fazer uma educação física. Na minha época eram 2 horas, se eu não me engano, por semana, eram 2 períodos, segunda, quarta e sexta, se não me falha a memória, que a gente tinha 40 minutos, era 45 minutos de aula, né? E então um período
eram 3 períodos por semana, eram destinados ao esporte. Não é que ali tu ia ficar bom, né? Tu ia te curar, mas era um incentivo de tu fazer o esporte. Então, fora a descontração, né? Fora o todo, a alegria, né? E tirar o peso, às vezes, da aula de matemática, da aula de química, da aula de física. A aula tem agora uma educação física, então tu tirar isso também, né? Do contexto pesado. É o que eu faço hoje com o futebol. Como eu trabalho com oficina mecânica, o futebol é a minha área de desopilar, de botar para fora aquilo que eu tenho a semana inteira. Né? A educação física deixava a criançada feliz, né? O adolescente feliz. Tinha gente a criançada que torcia para chegar aquela hora de fazer período de educação física, né? É muito. Isso como o nosso professor está falando. Não há mais esse incentivo. Né? As crianças vão para a escola, ficam sentadas na cadeira das 8 da manhã até meio-dia sem fazer nada. Né? A tecnologia está tomando conta. Nós não podemos. Isso aí. E a tecnologia dos dedos É verdade. não, tem que ser o corpo inteiro. E agora, falando um pouquinho de esporte, vou falar uma situação bem interessante que tu me contaste aí no outro dia, sobre a inclusão da criança autista na luta livre. Pode falar um pouquinho? Posso. Existe essa possibilidade? Até para o papai, para a mamãe aí que sabe que tem, né, o seu filho com autismo em casa, saber que também tem essa possibilidade, né? Sim. Passar aqui uma situação que aconteceu que foi muito interessante. Estava passando treino para as crianças e passou uma mãe, perguntou, tem meu filho autista, só que quase ninguém aceita ele em lugar nenhum. Autista, tem os problemas, faz assim, você está trazer amanhã, dependendo do grau dele, porque existem vários graus de autismo, a gente vai ter um teste, traz ele aqui e vamos ver, você fica aqui acompanhando o treino, não teve problema nenhum. Então eu sou prova viva que dependendo do grau de autismo, a criança pode se comporta, sim, né? Isso. pode sim praticar um esporte ali. E eu fiquei conversando um tempo com ela, me disse que é muito difícil, até um acesso pro filho dela, Para ser aceito. Ninguém quer. Ela falou nessas palavras, nas palavras dela, ninguém quer aceitar. Até fiquei meio constrangido de chegar e de falar assim, não, ele vai ser bem-vindo. Imagine ouvir uma mãe e um pai ouvir, né? Que o filho dele não é bem-vindo. Não é bem-vindo. É complicado. É um Foi crime, as palavras né? que eu É um crime. escutei. É verdade, é um É bem crime. complicado. E uma situação bem importante também. A luta livre, ele condiciona a criança a ter disciplina, ter obediência? Como que funciona aí a luta livre? Também me contou um outro episódio que eu gostaria que falasse para o nosso público aí. Bastante crianças do social, que às vezes vêm do bairro, de algum lugar mais humilde, e muitos têm problemas às vezes na escola em si. Então, chega um pai lá e me diz, professor, ele não se comportou hoje, só que ele adora praticar a luta. Ele disse, tu não te comportou hoje na escola, eu fiquei sabendo. Hoje tu não vai treinar, tá bom? Amanhã tu vai voltar a treinar normal, mas tu tem que melhorar na escola, tu tem que estudar. É isso que vai te fazer melhor, estudar. Professor, não vai treinar, não, tu vai fazer aquecimento, agora tu vai ficar sentado aqui, vai assistir o treino, porque olhar também aprende. E amanhã, se tu te comportar, tu vai continuar treinando. Então, tu vai vir, vai fazer aquecimento. É uma forma de... É o castigo do bem, né? Castigo do bem, castigo do bem. Na cadeirinha pra E pensar, isso, né? assim, os pais falaram muitos, assim, professor, tá funcionando? Isso aí. Tá funcionando. Muito bom. Que eu gostaria de ter uma parceria com a escola, com os professores, o diretor que tem um aluno às vezes lá, pode me conhecer, pode chamar lá o professor, vamos fazer um conjunto. Olha, esse aluno aqui, ele tá meio rebelde. Então a gente consegue, porque quando eles fazem algo que gosta, que nem o professor que falou, a gente tem que procurar saber o que o aluno, ele quer. o que a criança quer. Porque geralmente na escola tu não tem opção. É o futebol ou é o vôlei, que eu acho que é basicamente o que se tem. Não tem uma outra opção. Só que tem muita criança que gosta de luta. Às vezes assiste na TV, eu queria aprender a lutar. Aí vai ver na mãe, vai ver na academia, um valor
estudante às vezes não tem condições de pagar. É muito dinheiro. E muitos pais se assustam também, né, quando tu fala em luta, né, que às vezes ele não sabe, vou botar meu filho numa luta para arrebentar a cara. Não, a luta não é isso, né? Não é Isso é bom tu deixar bem claro Não. que a luta é um ensinamento. É um ensinamento de defesa, é um ensinamento de como não usar a violência fora daquilo ali, né? Isso a luta ensina muito, né? Sim. Crianças que eram violentas deixam de ser violentas porque aprendem que aquilo ali é uma defesa pessoal. É para um caso de emergência. A arte marcial como um todo é disciplina. É disciplina, exatamente. Se tu não tem disciplina, tu não consegue... Isso aí. Isso é bom tu deixar claro, né? Porque às vezes tem muito pai que vai, não vou botar meu filho na luta porque ele vai se quebrar lá. Não, filho nenhum se quebra nisso, né? Não. Isso acontece até com o futebol. Quantas crianças quebram a perna, quebram o braço, coisas de contato. Mas é mais fácil quebrar uma perna no futebol do que na luta. Isso aí. Isso é bom deixar claro, né? Que as pessoas entendam isso. Que não, capaz que vai ter luta na escola. É a luta do bem. É aquilo que ensina a criança a ter comportamento, a se comportar perante alguma violência, alguma coisa que ela própria possa se defender sem que ela agrida o colega. E tem diferença, a gente como instrutor ali de arte marcial, que nem tem um aluno, professor, me defendi hoje, daqui 2 dias, professor, me defendi. Vem cá, te defendeu 2 vezes essa semana, tá errado? Tem alguma coisa errada, tá errado. Tu tá aqui pra te aprender, pra te defender, ter disciplina, tu não é pra te brigar. Exatamente. Não é pra te brigar. Isso aí. Tem um problema, tu quer aprender, é aqui no tatame. E lá, querendo ou não, a adrenalina do esporte, no geral, alivia, um alívio, né, pra mente, pro corpo, então, pra tudo. Mas é bem específico, disciplina 100% ali melhor. Muitas escolas adotam esse sistema que tu está falando, muitas escolinhas, né? Principalmente na minha época se usava muito isso, tu tinha que mostrar o boletim. Sim. Tu tem que mostrar o boletim. Tu tirou nota ruim? Então... É o castigo do bem. Eu sei porque eu fui castigado com isso. Chegava com uma nota ruim, hoje tu não vai ser titular. Tava treinando comigo, ela não treinou muito, treinou acho que uns 15 dias. Aí ela parou de ir, entrei em contato com a mãe dela, disse, pode vir. Professor, ela tirou uma nota ruim e ela vai ficar agora esse resto do mês, não vai treinar. Eu vi que ela estava gostando, queria ir e vai ser o castigo dela. O castigo vai melhorar, ela vai voltar. Então, estimula a mudança pro bem, né? Pro bem. Isso aí. Então a luta livre educa. Também. Bastante. Acho que o esporte como um todo. O esporte. Apesar de ser professor de arte marcial, eu adoro futebol, apesar de ser um péssimo jogador. É aquele ditado antigo que te diz, se não é no final do futebol, é pra luta. É bem isso aí, é por aí o caminho. Senhores todos aqui. Então a gente poderia dizer que estamos num momento de necessidade que os municípios, que os nossos gestores, que os nossos parlamentares nos ajudem a contribuir que as lutas livres possam ter mais visão, né, nos municípios, em prol das crianças. Podemos fazer esse apelo, então, né, Caio? Isso? Artes marciais, né? Em geral. Isso. E falando nisso, eu queria que tu comentasse com o pessoal, com o público, que vocês vão fazer um campeonato, né? Fala um pouquinho desse campeonato, onde é que vai ocorrer? O campeonato vai ser aqui em Esteio, no dia 11 de setembro, no domingo, que vai ter toda a parte das crianças ali até 13 anos, não vão pagar inscrição. Estou já prevendo já essa parte do projeto social, e já tem mais de 50 crianças inscritas. Porque se um social, a pessoa às vezes não tem condições de pagar uma mensalidade e ainda não tem condições de pagar uma inscrição no campeonato, fica difícil. Exatamente. É difícil, então a gente está sempre buscando um apoio de geral, ali, tentando buscar um patrocínio para que isso possa acontecer com mais frequência. Vai ser dia 11 de setembro, no ginásio municipal daqui de Esteio. Da Vila Osório. Isso, da Vila Osório. Então teve parceria com o município? Ou como é que funcionou isso? Ou foi todo dinheiro particular? Não. O investimento todo particular e de patrocinadores fora, poder público? Poder público não conseguiu patrocínio nenhum. Não patrocinou. Até eu tentei conseguir um patrocínio não é nem de valores, mas pedi algumas medalhas, disseram que não poderiam me conseguir, que o que tinha já tinha ido.
Sim. E eu fiz basicamente com os meus recursos ali, com alguns pequenos apoios ali de algumas empresas com alguns valores, porque tudo a custos. Inclusive a gente tem custo de aluguel de local, transporte, tatame, medalha. Até o local, né, como é municipal, poderia ter sido doado, né? Mas foi complicado. Foi Você pago, sabe como é que foi é pago para o município. Então, né, vamos aqui também fazer um apelo, né? Por que não? Vamos. Eu sempre digo que a melhor situação sempre é o diálogo, né? Então daqui a pouco é o despertar dessa necessidade para o bem coletivo, para o bem comum aí das nossas crianças e adolescentes, né? Então, se tem tanta gente boa aí participando, que a gente falaste tu, o teu mestre, mais quantos aí, né? E não só em Esteio, né? E todos os municípios do estado. Várias cidades. Tem que realmente haver um movimento num pensar diferenciado. E é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre esse assunto, né? A prova viva da questão das crianças vai ser no evento. Exatamente. Quem quiser ir lá prestigiar vai ver que vai ter muita criança. Vamos prestigiar então. Vamos filmar e colocar. Os projetos sociais vão estar lá. Basicamente todos que conseguirem. 11 de setembro, domingo, não é verdade? O início. 9 horas? A partir das 9 horas a gente vai começar a pesagem das crianças. E as lutas começam. Vai começar em torno de 10 horas da manhã. 10 horas da manhã começa a primeira luta e assim vai o dia todo. Aí vai ter intervalo. As categorias. Isso, vai ter um intervalo ali, perto de uma hora e meia, uma hora do almoço, depois retorna as lutas de novo. Isso aí. Aqui tem o infantil e o adulto. Você vai ter 2 áreas de tatame. Bacana. Vem crianças então e jovens de Tramandaí, Cachoeirinha, Porto Alegre, Camaquã e Esteio. Daí vai na verdade vir crianças de vários lugares, mas eu fiquei mais ou menos onde tem os projetos sociais ali, que envolve a minha arte. Exato, tem crianças que participam contigo de várias cidades aqui. Sim, tem muita criança que vem lutar que pratica jiu-jitsu, que é outra arte marcial, que são de academias particulares, que vão se integrar junto também. Que bacana isso. Isso não é especificamente para luta livre. Ela é aberta para geral, para todo mundo que pratica o esporte da luta ali, que é o GLEP, a luta agarrada, do jiu-jitsu, em geral ali. Bacana. Professor Mauro, as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, primeiramente. Foi um prazer para nós. O primeiro, né? Haverão muitos, se Deus quiser. Seria bom. E é isso, então a mensagem é dizer que as autoridades públicas elas precisam ter um cuidado maior para esse lado, para desenvolver projetos que realmente incentivem a gurizada que precisa, porque se a gente fala hoje 84%, o que vai ser daqui a 20 anos? Sendo que o mundo está cada vez mais tecnológico, é a tendência. Isso aí. Então é necessário que comece agora para colher os frutos no futuro. Bacana. Me deu até uma ideia. Fazer um apelo, quem sabe, alguém dos nossos representantes quiser bater um papo a respeito deste assunto com a gente, procure nosso diretor, que é o Marcelo Cardoso, faça um contato conosco e vamos ampliar esse debate, porque é para o bem do município de Esteio e daqui a pouco vai ser um modelo para que seja copiado para outros municípios, né? Esse é o nosso objetivo, que a gente faça o bem, não é verdade? E que esse bem se multiplique, se triplique em prol das crianças, né, e dos adolescentes. E de nós também, né? Thali, suas considerações finais. O que tu gostaria de deixar aqui, o recado, falar mais alguma coisa? Pedir para os colegas aí, professores aí, mestres da arte marcial, que puderem, tiverem suas academias, que puderem abrir uma horinha, 2 horinhas do seu tempo, dedicar ali para um projeto social, para tentar introduzir as crianças aí, seria uma maravilha. Muitos já fazem isso, mas tem muitos que poderiam fazer 1 hora, 2 do seu tempo ali na semana, montar um projeto social na sua academia. Seria um grande bem a ser feito também. Bacana, isso aí. Marcelo, nosso diretor de esportes. O nosso trabalho é esse, né? É trazer as pessoas e lutar juntamente com eles para que isso tudo que a gente falou aqui aconteça.
que a gente consiga, né, talvez se a gente não conseguir, mas para que mais políticos nossos se envolvam com isso, apoiem isso, porque é por aí o caminho, né? Então, assim, ó, o nosso trabalho aqui, o meu, da FAB e de todo o nosso grupo aqui, vai ser dar força para essas pessoas que realmente trabalham com pessoas que precisam, né? Com crianças carentes, com crianças que vão fazer o futuro do nosso país. Nós já estamos mais para aposentados, né? Mas eles não. Então, o nosso trabalho é esse, é mudar esse pensamento, fazer com que os políticos também entendam isso, que a gente precisa tirar essas crianças da ociosidade, elas façam, né, exercícios, e isso vem o bem para o coração, vem o bem para o pulmão, vem o bem da saúde nossa, né? Então isso tem que acontecer. Então eu espero, né, que a gente consiga, e se a gente não conseguir, que alguém tome essa frente disso e consiga, para que essas pessoas consigam os patrocínios, que sejam valorizados, porque tem muita gente que precisa. Muita criança pode sair das ruas, muita criança pode se encaminhar na vida com isso, com o esporte, né? Com a educação física, com a luta, com o futebol, tudo isso aí encaminha o ser humano para o bem, né? Então acho que é por aí, né? A nossa luta vai continuar. Ela é sem começar. Assim começou. Tá? Então, vamos nos despedir de mais um café com a doutora Fabiane Fernandes. Eu quero agradecer de coração aos meus amigos que estão aqui, Thales, o professor Mauro, Marcelo, e deixar essa sementinha plantada para todo aquele que estiver nos ouvindo e que tenha o poder na mão e o poder de querer fazer o bem. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente está neste trem de passagem, então a gente tem que realmente deixar algo de bom registrado para quem fica e para as gerações futuras, porque nós temos os nossos filhos que terão os filhos deles e assim sucessivamente, né? Então vamos plantar o bem. Esporte, saúde, esporte é fundamental. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência, pelos cumprimentos, e a gente vai seguir nessa estrada, sempre conversando, movimentando e buscando apoiadores dessas ideias que são tão maravilhosas. Um abraço.